Atualização no mercado da bola sobre a família Pereira, Matheus Pereira e Andréas Pereira. Fiquem ligados aqui no canal do YouTube Verdão MVVC que a gente vai falar um pouquinho sobre esses dois jogadores. Parece que a Leila Pereira tá querendo montar um time dos Pereiras, hein? Coloca aí no comentário qual seria o jogador Pereira também que você traria pro Palmeiras. Então vamos falar um pouquinho sobre esses dois jogadores? Antes de mais nada, peço para você, por gentileza, deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar nossos vídeos, porque é muito importante para que a gente possa continuar fazendo esse trabalho aqui, até porque quando você dá o like e comenta também, o YouTube entende que nosso vídeo é relevante, começa a entregar para mais palmeirenses. O mercado da bola do Palmeiras a gente percebe que está bem agitado, né? A gente está vendo que a Leila Pereira realmente resolveu montar um time expressivo para 2025 e é o que a gente pedia. Mais uma vez, como eu falei lá atrás, eu achava que ela estava blefando e realmente estava blefando, e agora, depois de algumas reuniões, como a gente falou em primeira mão aqui no canal, né, existiram algumas reuniões onde o Abel Ferreira pediu para que ela contratasse, até para ele tentar esperar um pouquinho mais para poder renovar o seu contrato para 2027. Se tivesse um time expressivo que ele pudesse trabalhar para poder continuar ganhando títulos, ele ficaria. Senão, ele ia pensar para saber se ia renovar ou não até o meio do ano. Eu acredito que com o que a Leila Pereira está fazendo, o Abel Ferreira tem tudo para poder renovar o seu contrato. Resta saber o que você pensa sobre a renovação contratual do Abel Ferreira, porque é outro também que divide opiniões. Pelo trabalho que foi feito em 2025, ele está dividindo um pouco de opiniões. Eu acho que deveria esperar um pouquinho mais para poder renovar, até para saber como ele vai se empenhar. Ao mesmo tempo, eu acho muito preocupante e complicado, porque ele está fazendo parte do planejamento e muito desses nomes tem o dedo do Abel Ferreira, ele quem pediu. Então ele sabe o que ele está fazendo, quais são as posições que ele vai querer trabalhar para poder trazer os jogadores e a ideia dele de planejamento relacionado a dentro de campo, taticamente falando, né? Lembrando que, para mim, não faz sentido o Palmeiras ir atrás dos dois jogadores, ou um ou outro, até porque o Matheus Pereira também é meia ofensivo. Então seria dois salários muito altos para basicamente a mesma função. Eu creio que o Palmeiras vai trabalhar no mercado da bola com um salário alto e um salário um pouco mais reduzido para poder compor o banco de reserva. Então, para mim, não faz muito sentido os dois. Porém, né, a gente está aqui para tentar trazer informação. Talvez seja o Matheus Pereira uma segunda opção, caso não dê certo o Andréas Pereira. Pode ser que isso esteja acontecendo lá dentro, né? Estão trabalhando com os dois. Não deu certo com um, vamos para o outro, vamos para a regra 2, que eu acho que é o mais correto de fazer quando se está aí querendo movimentar o mercado da bola. Não adianta você esperar um negar para depois você correr atrás do outro. Você já tem que estar engatilhado ali, já uma segunda opção para você poder ir atrás. Vamos falar um pouquinho sobre Matheus Pereira. Ele foi líder de assistência no Cruzeiro, disparado com 15 assistências, teve 11 gols na temporada, é um jogador que é muito cobiçado, está sendo muito cobiçado no mercado da bola nesse exato momento. Ele recebe um salário de 1,2 milhão na folha salarial do Cruzeiro, então o Cruzeiro está querendo dar uma enxugada lá na folha salarial dele, até porque dizem que contratou o Dudu, e tem também uma arte que soltaram aí sem querer, dizem que vazou a arte do Gabigol com a camisa do Cruzeiro. Ontem eu fiquei sabendo sobre isso, né? Até vi a arte lá tal, não sei se é verdade, mas provavelmente sim. Então a folha salarial do Cruzeiro vai aumentar muito. Tudo bem que sabemos que lá é SAF, para eles é tranquilo, mas dizem que o Matheus Pereira é um jogador negociável lá no Cruzeiro e o Palmeiras está atrás de um jogador igual a esse. E a reportagem fala o seguinte: o Palmeiras tem um truque de mestre para fechar com o Matheus Pereira. Ele é um jogador que lá na Raposa ele tem uma boa convivência com o pessoal de lá, e agora resta saber quem que o Cruzeiro vai querer, porque dizem que o Cruzeiro quer um jogador em troca, né, para poder negociar o Matheus Pereira. A reportagem termina como o seguinte, ó: segundo apurou alguns repórteres, o meio-campista tem vencimento na casa de 1,2 milhão de reais na folha salarial, como eu havia falado. A ideia da direção palmeirense seria dar um aumento de 1,5 milhão de reais para o Matheus Pereira para poder trazê-lo. E o Palmeiras falou que pode liberar o Mike para poder trazer o Matheus Pereira. Aí seria uma negociação um pouquinho mais apurada, até porque o Mike vai com o valor do Mike e ia haver um certo desconto aí para o Palmeiras para poder trazer o Matheus Pereira.
e eu gostaria muito de saber da sua opinião. O que vocês acham sobre o Matheus Pereira? Sabendo agora que o Palmeiras já fechou com o Paulinho, sabendo que o Palmeiras tem o Facundo Torres, sabendo que nós sabemos, né? É que o Felipe Anderson provavelmente vai jogar bem, né? Isso daí é uma questão de tempo para ele poder voltar a jogar bem. Nós temos o Estevão, nós temos também o Bruno Rodrigues, que dizem que é um bom jogador e está treinando muito bem. A gente tem uma certa esperança, tudo bem que pode ser uma esperança só minha, mas pode ser que ele volte a jogar e jogue bem. É um jogador um pouco arisco, né? Muito, na verdade, ele tenta quebrar um pouco de linha ali e talvez possa ser importante até para compor o elenco. O Bruno Rodrigues, né, meu? Seja um jogador que vem, que quando se recuperar, fique no banco de reserva e seja utilizado. Agora uma notícia que eu não falei no início, agora uma notícia minha sobre o Rômulo. Lá dentro das Alamedas dizem que o Rômulo vai ser negociado, que o empresário dele pediu para ele pelo menos ser emprestado, para ele não ficar apenas no banco de reserva ou até mesmo nunca ser utilizado, que eu acho mais correto com o jogador. É desumano o que estou fazendo com o jogador, né? Porque ele tá lá, provavelmente ainda mais com esses jogadores que estão chegando, ele vai ser mais esquecido ainda. Então negocia o jogador, empresta o jogador, sei lá. Para que contratou, na verdade? Essa é a grande verdade. Para que contratou o Rômulo? Será que não percebeu como ele jogava para depois trazer o jogador para cá e descobrir que ele não é útil para o Palmeiras? Fizesse um lastro do jogador antes para poder saber se o jogador seria importante ou não para o esquema tático do Abel Ferreira. Eu acho que eles pecaram, eles erraram aí, deixaram o jogador na geladeira 1 ano, coitado. Menino novo que poderia estar brilhando em outro clube. Aí eu falo nem com clubismo, eu falo mesmo na questão de ser humano, né? O jogador gosta de jogar, cara, e estão privando o jogador de jogar, estão tirando esse direito do jogador jogar. Compraram um jogador, venderam um sonho para ele, que ele seria utilizado, e de repente escantearam o jogador e ele jamais foi utilizado da forma como talvez deveria ser utilizado. Dizem que ele treina muito bem, o próprio Rafael Veiga falou que ele bate falta muito bem, bate muito bem na bola, tem dribles secos, consegue se desvencilhar do adversário, mas não é utilizado. O Rômulo é um jogador que, para mim, foi muito mal utilizado no esquema do Palmeiras, e eu acho que o melhor a fazer com o jogador, sendo honesto com o jogador, é negociá-lo. Eu acho que é o melhor. Agora falando sobre o Andreas Pereira, é uma atualização aqui, ó, inclusive essa matéria é do Matheus Martins Fontes, e para quem gosta do Vegas, Tony Vegas, muitos criticam ele, mas ele tem algumas informações muito importantes, interessantes, né? Bate muito sobre o que tá falando aqui, sobre o Matheus Martins Fontes aqui, ó. Palmeiras oferece o contrato de 5 anos a Andreas Pereira e pode custar 95 milhões só de salário até 2029. Leila Pereira aproveitou a oportunidade de ser chefe da delegação da CBF para poder utilizar ali um chaveco para poder trazer o Andreas Pereira para cá, falou que futuramente ia investir nesse jogador. É um investimento extremamente alto, né? Lembrando que ele já chega como status de ídolo. Para quem não lembra, tá aqui, ó. Vou deixar aqui para vocês verem ele entregando a paçoca pro Daverson e o Daverson nos presenteando com aquele gol na final da Libertadores. Investimento altíssimo da Leila Pereira no mercado. Não há ninguém no mercado brasileiro neste momento que esteja mais agressivo que o Palmeiras. Após 2024 decepcionante, sem títulos expressivos, a Leila Pereira resolveu agir assim que foi reeleita pelo Palmeiras. Antes de sair de férias, Abel Ferreira deixou claro à imprensa, a empresária, desculpa, que gostaria de reforços, algo que a gente falou aqui, ó, estão reforçando. Gostaria de reforços de peso em 2025, pensando no Super Mundial de Clubes, e a primeira contratação foi o Facundo Torres. E agora a gente sabe que também o Palmeiras já contratou o Paulinho, né? Só falta anunciar. 2 sugestões passadas do Abel Ferreira foi o Paulinho, que agora contratou, e o Andreas Pereira, ex-Flamengo, hoje no futebol inglês. O atacante do Galo está praticamente acertado com o Palmeiras. Serão 18 milhões de euros ao Clube Mineiro e mais a transferência de Gabriel Menino e Patrick do Sub-20. Lembrando que o Patrick é um jogador promissor e o Galo, se saber utilizá-lo, pode ganhar até mais que isso, né? Na venda futura aí desse jogador. Andreas Pereira no Palmeiras em 2025, mas Andreas Pereira ainda tem alguns entraves aí para poder ser anunciado. O André Hernan, Paulo Massini, Vinícius Nicolitti e Diego Ayan Lima
E alguns outros repórteres diz que o Palmeiras de fato fez uma proposta vantajosa ao meia de 28 anos. Hoje ele é um dos titulares absolutos do time inglês na Premier League. O volante da seleção brasileira teria aceitado as chances de transferir para o Palmeiras. E com isso o Palmeiras terá que tratar a negociação com o time inglês. E rechaçou a proposta para 20 milhões de euros na última janela. O Verdão teria oferecido 127 milhões na cotação atual, e ainda um jogador do elenco do Abel Ferreira, o jovem Vitor Reis, ou o colombiano Richard Rios, são alternativas para poder negociar o jogador. Como apurou esses repórteres acima, ainda que a proposta salarial da Leila Pereira ao Andrés é melhor do que a do próprio time inglês, o Palmeiras ofereceu 1,5 milhões mensais por um contrato válido até 2029. O ex-jogador do Flamengo ainda ganharia a simbólica camisa 10 do Verdão. E, cara, de verdade, eu acho que cairia como uma luva para ele. E você, o que você acha? Eu acho que esse aí é o 10 que a gente está precisando. É um bom jogador. O que aconteceu ali foi um erro de percurso que pode acontecer com qualquer jogador, né, naquela ocasião, onde ele entregou a bola pro Daverson, e não é isso que vai fazer o jogador ser um mau jogador, né? Já aconteceram tantos casos, se a gente fosse analisar assim, poderíamos sacrificar o Marcos, que entregou a rapadura no Mundial de Clubes. E hoje ele é o nosso ídolo e continua sendo ídolo. Não que o Andreas vai ser ídolo, mas o Palmeiras realmente está indo no mercado buscar jogadores de nome, né, expressivos, que podem chegar realmente vestir a camisa e o status, que era o contrário que a Leila Pereira pensava. Deixe seu like, comentem e sempre estejam conosco aqui. O meu muito obrigado a todos que ficaram até agora. Tamo junto!